Muito obrigado, caro amigo e presidente do Grupo Parlamentar, professor Joaquim Miranda Sarmento, senhoras e senhores vice-presidentes e membros da direção do Grupo Parlamentar, senhoras e senhores deputados, senhores funcionários e colaboradores do Grupo Parlamentar, estimados membros da direção política do partido, vice-presidente, secretário-geral, membros da Comissão Política Nacional, os nossos presidentes das Comissões Políticas Distritais, que estão aqui hoje em grande número, Carlos Zé Pedro, bem-vindo também de volta aqui a uma casa que também já foi sua. Dizer-vos, em primeiro lugar, o seguinte: sem nenhum problema, sem nenhuma reserva, quero, como presidente do PSD, do nosso partido, agradecer de forma penhorada o vosso esforço, o vosso trabalho, a vossa dedicação, a vossa entrega neste primeiro ano que juntou as nossas vidas políticas, a nós na direção do partido e a vós no exercício das funções de nossos representantes na Assembleia da República. Eu não sou dado a intrigas nem a mesquinhez na política e quero, por isso, dizer-vos que todos os grupos parlamentares têm as suas idiosincrasias, as suas origens, a forma de estar, a forma de trabalhar. Foi sempre assim, não é agora que é diferente. Aquilo que nos compete a todos é entregarmos aquilo que de melhor nós temos a bem daqueles que nos puseram aqui com a confiança que nos endossaram nas últimas eleições legislativas. Eu disse sempre e continuo a dizer, este é o meu grupo parlamentar, é o grupo parlamentar do PSD, no qual eu tenho toda a confiança para o trabalho político que estamos a desenvolver em conjunto. E, ao assinalar a entrega e a dedicação de todas e de todos os deputados do grupo parlamentar, não me levarão a mal que destaque aqueles que têm mais responsabilidades nas coordenações, das comissões, na direção do grupo parlamentar e, de uma forma especialíssima, o Joaquim Miranda Sarmento, que não era fácil, na sua primeira legislatura, a balançar-se muito poucas semanas depois de ser empossado e investido nestas funções, a dirigir a maior bancada da oposição no Parlamento, que, sem subestimar todas as demais, é aquela que tem o trabalho político mais intenso e mais exigente. E o Joaquim Miranda Sarmento tem sido de uma correção, de uma elevação, de uma articulação, de uma coordenação com a direção do partido absolutamente impecáveis, mas tem muito mais do que isso. Tem representado com credibilidade, com serenidade, com competência, aquelas que são as nossas posições políticas expressas na Casa-Mãe da Democracia. Eu quero, por isso, dar uma palavra de grande reconhecimento ao grupo parlamentar e ao seu presidente pelo desempenho que ele tem tido e que cada vez mais eu vejo reconhecido fora do Parlamento. Eu, como sabem, fui deputado muitos anos e fui líder parlamentar também muitos anos. E tenho de reconhecer que, desde que saí daqui, já lá vão qualquer coisa como 5 anos e uns meses, ganhei uma noção um pouco diferente daquela que nós construímos quando aqui estamos. Nós, de facto, concentramos muitas vezes só naquilo que se passa dentro destas 4 paredes e, às vezes, aquilo que se passa dentro destas 4 paredes e depois extravasa
para as paredes das redondezas. Mas o nosso trabalho, o trabalho da Assembleia da República, o trabalho político dos partidos políticos, é muito mais do que isso. Muitas das coisas que nós aqui fazemos, eu peço desculpa, não quero frustrar nenhum deputado nem nenhuma deputada, mas muitas das coisas que nós fazemos aqui não têm a repercussão que nós imaginamos que têm. Para o bem e para o mal, é assim. E muitas das coisas que nós pensamos que estão a atingir determinadas finalidades, nós não conseguimos ser suficientemente consequentes por vicissitudes da forma como a atividade parlamentar se desenrola e como difícil muitas vezes é comunicar com 10 milhões de pessoas, uma comunidade que é muito maior do que aquela que assiste aos trabalhos do Parlamento, que vê televisão, que lê jornais. Mas o acumulado das nossas intervenções, apesar de nós não conseguirmos fazer isso no dia-a-dia, o acumulado das nossas intervenções, o acumulado da nossa postura, a forma como nós nos entregamos, essa com o tempo é apreendida pelas pessoas. E é por isso que eu hoje estou convencido, e disse-o da última vez que aqui vim, que o nosso líder parlamentar, com o tempo, teve, fruto da sua capacidade e da sua competência, um reconhecimento crescente que tem servido para reforçar a credibilidade do Partido Social Democrata junto dos portugueses. Ele disse aqui há pouco, e é verdade, este ano político que agora se encerra aqui no Parlamento, não se encerra, enfim, fica um bocadinho mais descomprimido, porque, em bom rigor, as senhoras e os senhores vão continuar a ser deputados e a trabalhar como tal, estejam em que circunstâncias estiverem. Mas este ano que passou, que corresponde também ao primeiro ano do mandato da atual Comissão Política Nacional e ao meu como Presidente do PSD, foi efetivamente um ano completamente atípico. E foi atípico por pura e exclusiva responsabilidade do Governo. Há um ano atrás, nenhum de nós pensava que fosse possível desbaratar tantas oportunidades, tanta capacidade que está à disposição deste Governo. Maioria absoluta na Assembleia da República. Mais de 7 anos a caminho do 8º de exercício de funções governativas que significam, entre outras coisas, um domínio completo na administração pública. Não há nada que escape ao Partido Socialista. O Partido Socialista tomou conta de tudo. Gera a maioria das câmaras municipais. Tem o maior envelope financeiro que alguma vez foi disponibilizado ao nosso país, que junta ao Portugal 2020, o Portugal 2030 e o PRR. Um primeiro-ministro que está no 3º governo, portanto não está sequer, como normalmente podia estar, a pensar nas eleições, a pensar naquilo que, enfim, podia ser alguma gestão eleitoral do ciclo. Não, tem tudo à sua disposição para fazer aquilo que Portugal precisa para resolver o problema das pessoas. Um ano depois, qual foi a marca que ficou deste ano? Atrapalhadas, demissões recorde. Este governo está a desfazer-se aos bocados. Este já não é o governo que começou. Este já não, é um governo que já não tem identidade. Já tinha uma identidade no início. Uma identidade muito partidária, muito fechada. Essa identidade mantém-se, mas as circunstâncias mudaram. As saídas não foram saídas quaisquer. Há até mais do que um potencial sucessor do atual secretário-geral do Partido Socialista naqueles ministros que deixaram de exercer funções. Há uma descaracterização daquilo que era a intenção do primeiro-ministro com este governo. Boa ou má, era a dele. Um ano depois, o que é que nós podemos dizer sobre a utilização que todos estes instrumentos proporcionam ao primeiro-ministro e ao governo? Podemos dizer atrapalhadas, demissões, casos graves, descoordenação, desunião, mas também podemos dizer uso e abuso da maioria absoluta. Um rolo compressor que, efetivamente, leva tudo pela frente. Ainda hoje foi público, ontem, só do PSD, aquele partido
que não apresenta propostas, tem poucas ideias, mas que por acaso apresenta mais e melhores que os outros, é vida. Só do PSD, o Partido Socialista rejeitou 90% das nossas propostas. Mais de 2 dezenas de membros do Governo foram inviabilizados daqui vir prestar contas, como era do seu interesse e do interesse do Governo, naturalmente, porque os deputados do Partido Socialista não querem os membros do Governo no Parlamento, não vai virem aqui fazer ou dizer alguma asneira. Só pode ser essa a razão. Porque quando um membro do Governo vem ao Parlamento prestar contas, por princípio, vem justificar o seu trabalho. Ora, não pode ser mais do interesse do próprio que explicar-se, poder dizer eu estou a fazer e a seguir esta política porque tenho este objetivo, porque estou certo, por A mais B mais C. Não, os deputados do Partido Socialista têm medo que os membros do governo do Partido Socialista venham ao Parlamento, não vá sair mais alguma atrapalhada. Eles lá saberão porquê. E se houvesse um exemplo que podia ilustrar este uso e abuso da maioria absoluta, a vergonha democrática que encerra o relatório da Comissão de Inquérito à Gestão da TAP é a cereja em cima do bolo. É a demonstração acabada de que este governo e esta maioria são capazes de tudo para se desresponsabilizarem, para cultivarem em Portugal uma forma de estar e de exercer funções que é, em vez de se assumir a responsabilidade, desvalorizar os atos, mesmo que eles sejam lesivos do interesse público, e que isso fique demonstrado, vejam bem, em direto, por aquilo que se diz, que se ouve, que se assiste em qualquer casa deste país. Como é que é possível, ao menos, não retratar no relatório aquilo que toda a gente viu? Nós já não pedíamos que houvesse uma isenção completa. Vamos até aqui condescender. É sempre normal que as maiorias que suportam o governo tenham alguma proteção do seu governo. Não vale a pena. É normal, também aconteceu com os nossos. Não vamos aqui estar a negar o que todos sabemos. Agora, ter a coragem de ignorar, omitir aquilo que todos viram, isso só está ao alcance de alguns. Só está ao alcance daqueles que não sabem lidar com a verdade. Ou só está ao alcance daqueles que gostam de lidar com a mentira. Já não bastava o crime político e financeiro que foi cometido na TAP com o processo de renacionalização da companhia, com a transferência dos riscos que estavam no privado, com a privatização de 2015, para o público, cuja fatura já vai na ordem dos 4 mil milhões de euros. Já não bastava tudo isso, ainda faltava agora que quisessem enganar o país a dizer que não tiveram ingerência nenhuma, a dizer que o ministro que disse que sim a uma indemnização, afinal parece que não disse nada, que o outro ministro que combinou reuniões, afinal não combinou reunião nenhuma, que a intervenção dos serviços de informações, afinal, não existiu, quando, no âmbito do objeto da Comissão de Inquérito, aconteceu o que aconteceu no dia 26 de Abril no Ministério das Infraestruturas. É uma vergonha. E esta vergonha é a expressão máxima daquilo que foi este ano parlamentar. Uso e abuso da maioria absoluta. Podiam os portugueses dizer, bom, estes senhores lidam mal com a verdade, usam e abusam da maioria absoluta, mas ao menos resolvem os nossos problemas. Era mau na mesma. Isto não era de molde a desculpabilizar o governo, nem a normalizar a mentira. Mas, ao menos, sobrava qualquer coisa. O problema é que não sobra nada. O problema é que lidam mal com a verdade,
usam e abusam da maioria, desmereceram-na na forma e desmereceram-na no conteúdo. A verdade é que um ano depois, ou mais de um ano depois, com todos estes instrumentos, as políticas públicas mais relevantes e os serviços públicos mais relevantes estão todos pela hora da morte. Todos. As pessoas precisam de marcar uma consulta num centro de saúde ou num hospital, uma cirurgia, de ter médico de família, precisam de ter boa gestão das unidades de saúde. E o que é que este governo fez neste ano? Mais dinheiro para cima do sistema e menos serviço prestado ao cidadão. As pessoas, as famílias fazem um esforço para que os seus filhos, os seus netos vão estudar. E o que é que aconteceu neste ano? Milhares e milhares de alunos que não tinham professor, pelo menos a uma disciplina. Instabilidade do primeiro até o último dia do ano letivo. Facilitismo, que aliás está a dar já maus resultados. Ainda agora está, mais uma vez, o Partido Socialista a instigar um sistema de educação que não se baseia numa avaliação rigorosa, obrigatória, exigente, que possa ser a origem de uma cultura de mérito, de uma cultura de fazermos bem, de sermos melhores, mais competitivos, mais qualificados, mais exigentes, com certeza. O Partido Socialista está, mais uma vez, e não venham com a história de que estava ou que esteve amarrado com o Bloco de Esquerda e com o PCP, porque eles já foram há que tempos e a política continua exatamente a mesma. Portanto, esta é a política do Partido Socialista. A política de abandono de tudo aquilo que é prestador de serviço público. Ainda hoje estive na reunião com as distritais, vários dos nossos dirigentes a darem-me nota pelo território, pelo país, da falta de recursos humanos a vários níveis. O nosso Presidente da Câmara de Bragança e Presidente da Distrital relatava, por exemplo, que em Bragança, para ir à repartição de finanças, muitas vezes não é possível ter atendimento presencial. Mas há cidadãos que, para pagarem os seus impostos, as suas obrigações, não sabem fazer de outra maneira. Fizeram assim toda a vida. E chegam lá, não são atendidos. Mas no dia seguinte têm que pagar a multa por não terem sido atendidos e não terem pago aquilo que quiseram pagar e que a administração não quis receber, objetivamente. Isto é nas finanças, isto é nos tribunais, isto é nas conservatórias, isto é nos hospitais, nos centros de saúde, nas escolas, isto é no CEF. De facto, este governo não reforma nada e naquilo que reforma só faz asneiras. Grande reforma no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Não funciona nada. E o que funciona é mau. O que funciona é de molde a não cumprir aquele que é um objetivo, que lá está uma das ideias do PSD, que nós possamos ter em Portugal uma política de atração, de acolhimento e de integração de imigrantes. Está hoje aos olhos de todos. Estamos a falhar. Temos um problema demográfico, temos um problema económico, temos um problema social, temos um problema de sustentabilidade, nomeadamente na nossa segurança social. Nós temos a necessidade de atrair mão de obra e não estamos a ser dignos, nem estamos a dignificar aqueles que atraímos para o nosso país. E não estamos porquê? Porque o Governo fala, mas não faz nada. Já vai na 4ª data para pôr a famosa Agência das Migrações a funcionar. E, caras e caros amigos e deputados, nós podemos percorrer todas as políticas públicas, a habitação. Ainda hoje, o que aconteceu aqui nesta Assembleia da República é mais uma machadada na competitividade do país e na resolução de um problema que afeta muita gente, em particular muitos jovens, no acesso ao mercado de arrendamento e no acesso ao mercado de aquisição de habitação. As políticas do Partido Socialista, primeiro as intenções e agora as políticas, vão ter um efeito.
é exatamente o contrário daquilo que o Governo quer. Não vai haver mais oferta, não havendo mais oferta, o preço vai continuar a subir e, continuando a subir, as pessoas vão ter dificuldade em aceder a ter uma habitação condigna. E isso vai fazer com que muita gente, nomeadamente os mais jovens, procurem oportunidades fora de Portugal, que é aquilo que tem acontecido. Quando nos acusaram de ter havido imigração nos anos da Troika, a Troika que nós herdámos do Partido Socialista, a verdade é que agora, com aquelas condições todas que eu descrevi há pouco, estão tantos ou mais jovens a ir em busca de uma oportunidade para o estrangeiro do que estavam nesse período. E, finalmente, só uma nota, é que tudo isto está a ser feito ou negligenciado numa altura onde os portugueses pagam como nunca pagaram impostos ao Estado. Nós temos serviços mínimos e impostos máximos. As pessoas pagam uma grande parte daquilo que produzem, do rendimento do seu trabalho. As empresas, idem aspas. Nós, em vez de estarmos a fixar pessoas com salários bons, em vez de estarmos a promover o investimento das empresas para que elas possam criar mais riqueza e pagar melhores salários, estamos a castigar pessoas, famílias, instituições e empresas com a maior carga fiscal de sempre, sempre acima daquilo que já é muito que está estimado no Orçamento do Estado, para depois o Dr. António Costa, quando se lembra, dar umas benesses para determinados segmentos eleitorais não se esquecerem que o Partido Socialista, de vez em quando, abre os cordões à bolsa para dar às pessoas aquilo que lhes tirou primeiro. Depois diz fazer sofrer. Primeiro faz-se sofrer e depois utiliza-se o sofrimento das pessoas a bel prazer dos interesses eleitorais do Partido Socialista. E perante tudo isto, o que é que se exige ao maior partido da oposição? Que denuncie estes erros, estas omissões e que seja alternativa. Durante vários meses tivemos de, entre aspas, levar com aquela lenga-lenga, aquela conversa da treta de que o PSD não tem alternativas, o PSD não tem propostas. Agora nós até já criámos um site, como sabem, com as nossas propostas, porque elas são tantas que nós não conseguimos enumerá-las. Desde o Programa de Emergência Social, prioridades do Orçamento de Estado, política fiscal, baixa do IRS para jovens até aos 35 anos, baixa do IRS das classes médias até ao 6º escalão, baixa do IVA da eletricidade e do gás naquela altura dura, onde famílias e empresas não tinham dinheiro para pagar as contas, baixa do IRC para dar competitividade ao país, atrair investimento, criar riqueza. Tudo isso foram propostas que nós apresentámos e que foram rejeitadas. Como apresentámos a proposta de garantir aos pensionistas que receberiam o valor da pensão que estava determinado na lei, como o Primeiro-Ministro tinha prometido, mas ele cortou 1.000 milhões de euros no sistema de pensões em Portugal. Reconheceu agora, passado 8 ou 9 meses, mas depois de chumbar a proposta do PSD, que foi aqui apresentada oportunamente. Nós apresentámos um Programa Nacional de Atração, Acolhimento e Integração de Imigrantes. Apresentámos, foi tudo chumbado. Nós apresentámos medidas para a educação, tudo chumbado. Nós apresentámos um pacote de habitação bem mais estruturado, consistente, do que aquele que o Governo tinha e que não provocaria o efeito de perda de reputação em termos de atração de investimento que este pacote mais habitação já provocou até hoje e vai provocar daqui em diante. Nós apresentámos um programa para a saúde. Nós apresentámos um projeto de revisão constitucional e estamos disponíveis para fazer a revisão constitucional se o Partido Socialista vier ao nosso encontro. O projeto do Partido Socialista, como sabem, é um mini-projeto. E nós já não fomos longe demais, nem nos quisemos meter em retirar a carga da retórica revolucionária da nossa Constituição. Nem fomos a isso, já para não haver desculpas. Fomos àquilo que é mais importante. Veremos se o Partido Socialista está do lado da juventude, da sustentabilidade, da coesão territorial, das autonomias regionais. Veremos até onde é que o Partido Socialista quer ir na revisão constitucional. Porque se não for a questões essenciais, não vai haver revisão constitucional para ninguém. Nós não vamos fazer apenas o que o Partido Socialista quer fazer, que é mexer cirurgicamente num aspecto ou dois. Não.
Isso não é uma forma leal e correta de tratar a revisão da nossa lei fundamental. E nós tratámos de outros assuntos. Na agricultura, pusemos a agricultura na agenda política e parlamentar. Sempre com o chumbo do Partido Socialista, é uma constante. Como pusemos iniciativas na área da terceira idade. Em 5 iniciativas, pronto, viabilizaram uma para dizer que não é 100%. Não é 100%, efetivamente, é 90%. Não é 100% de chumbo, é 90% de chumbo. E nós temos que reconhecer que há um ou outro ponto onde isso, efetivamente, sucedeu. Mas isto é para vos dizer que é um mito político, aquele que foi perpassando e que agora a evidência acaba por tirar o chão para poder ser sustentado. De que o PSD não tem alternativas? Tem. Não há sequer momento histórico que eu me recordo em que um partido político na oposição, perante uma maioria absoluta, tenha sido tão ativo a apresentar políticas e propostas alternativas. Em bom rigor, nós até não tínhamos politicamente esse dever nesta fase. Só que nós, quando iniciámos este trajeto e este percurso, dissemos: nós estamos a preparar uma alternativa e queremos que o país a conheça com tempo. Nós queremos esclarecer as pessoas sobre os nossos objetivos, as nossas orientações. Nós queremos um país que perceba e acredite em si próprio. Nós queremos um país que deixe de ser um país pedinchas na Europa e passe a ser um país da vanguarda da Europa. O país socialista que nós temos hoje está na cauda da Europa. Ao nível do crescimento da economia, ao nível do rendimento das pessoas, ao nível da qualidade de vida. Os indicadores estão aí. Mas nós não temos de ser isto porque nós sabemos fazer muito melhor. E nós temos mostrado com as nossas propostas que é possível ter um país melhor. Portanto, senhoras e senhores deputados, amanhã, quando se debater o Estado da Nação, eu creio que não faltarão argumentos para nós podermos afirmar que o Estado da Nação é que temos um governo à deriva e temos o PSD a ser alternativa. É esta a conclusão do Estado da Nação. E nós vamos continuar este caminho, sem estarmos condicionados e sem nos deixarmos condicionar. Eu não quero terminar estas palavras sem vos falar também daquilo que aconteceu nos últimos dias. Para vos dizer que não somos daqueles que tratam assuntos sérios de forma irresponsável. Eu não vejo razão nenhuma para nós estarmos a ter qualquer posição assente em estados de alma ou em agendas pessoais do que quer que seja e de quem quer que seja. Na última semana, as senhoras e os senhores deputados sabem, houve diligências na sede nacional do Partido Social Democrata, na sede distrital de Lisboa, na sede distrital do Porto, na sede nacional da JSD, em vários domicílios de funcionários do Partido Social Democrata, num ex-presidente e num ex-secretário-geral adjunto, que é hoje vice-presidente deste grupo parlamentar, que eu cumprimento, o Hugo Carneiro. Nós, perante as diligências, atuámos como devíamos atuar. Em primeiro lugar, confirmámos aquilo que sabíamos, que havia diligências em curso e que nós estaríamos, como estamos, disponíveis para todos os esclarecimentos que sejam necessários. Os partidos políticos não estão acima da lei. Nós não queremos estar acima da lei. Se há dúvidas, nós esclarecemos as dúvidas. Nós temos a convicção de, na matéria objeto desta investigação, termos feito sempre tudo dentro dos parâmetros legais e regulamentares. E estamos disponíveis para esses esclarecimentos que tivemos sempre. Mas depois de nós termos mostrado essa disponibilidade, a verdade é que nós tivemos a ocasião de perceber o que é que tinha sido, em concreto, o objeto e a forma como aquelas diligências foram levadas a cabo.
E quer no que concerne às diligências junto das pessoas, quer no que concerne às diligências junto das sedes que eu há pouco enunciei, há uma grande desproporção que nós identificámos logo entre aquilo que estava nos mandados respectivos e aquilo que foi objeto da intervenção das autoridades investigatórias. Eu não quero estar aqui a entrar em muitos detalhes. Nós, aliás, estamos a terminar o levantamento de tudo aquilo que foi feito e de todos os elementos que a investigação acabou por levar. Mas creio que todos compreendem que, numa questão que é de recursos humanos, de partilha de recursos humanos entre o grupo parlamentar do Partido Social Democrata e o funcionamento do partido como um todo, dentro desse assunto, estar a apreender equipamentos eletrónicos, telemóveis de funcionários e ex-dirigentes do partido, não faz sentido. Todos compreendem que estar a clonar computadores com todo o seu conteúdo, onde estão ficheiros de militantes, militantes menores, onde estão elementos financeiros do partido, onde estão elementos de estratégia política, onde estão elementos que têm a ver com a nossa ação, com a nossa esfera de ação livre e democrática, estar a levar isso tudo à boleia daquilo que nos foi mostrado e pedido, é de facto desrespeitar aquilo que deve ser o princípio da proporcionalidade, da adequação e da necessidade. E nós, tranquilamente, fizemos chegar esta nossa preocupação à Sra. Procuradora-Geral da República. E depois demos os esclarecimentos públicos, primeiro através dos nossos vice-presidentes da Comissão Política Nacional, depois do secretário-geral, depois de mim próprio, de vários deputados que intervieram em vários órgãos de comunicação social, a dar nota daquilo que era a nossa visão sobre aquilo que estava a acontecer. Ora, eu hoje posso-vos dizer que nas últimas 48 horas, talvez, eu próprio, com o secretário-geral do partido, quisemos saber de forma detalhada o que é que sucedeu naquelas diligências para não deixar nunca que os principais esteios do regime democrático possam ser feridos e que a nossa liberdade de intervenção política possa estar salvaguardada, como de resto nós solicitamos por escrito à Sra. Procuradora-Geral da República. A Sra. Procuradora-Geral da República entendeu responder-nos, dizendo-nos apenas que tinha tomado nota e que tinha enviado para o processo a nossa comunicação. É, naturalmente, pouco. E, portanto, aquilo que nós decidimos foi, coligindo toda essa informação, nos próximos dias, apresentar uma exposição ao Conselho Superior do Ministério Público para que seja apurada toda a envergadura e todo o respeito das regras destas diligências, por um lado, e, por outro lado, que não seja nunca permitido que a informação que foi apreendida e que não é necessária e que está mesmo desconexa com o objeto desta investigação, possa ser salvaguardada, porque nós não vamos aceitar que quem quer que seja possa ter elementos que possa utilizar algum dia para condicionar a ação política do partido. Nós temos de garantir em Portugal que a democracia funciona. Não queremos ofender ninguém. Não queremos ofender ninguém, não queremos ir a correr, patrocinar alterações legislativas. Temos a mesma serenidade sempre. Queremos que os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, incluindo aqueles que são funcionários do PSD ou que prestaram serviço no PSD, e os direitos e garantias da intervenção política dos partidos políticos sejam salvaguardados. Isso é um princípio que nós não podemos nunca abdicar e é isso que faremos e é isso que eu peço também às senhoras e aos senhores deputados que colaborem para não haver nenhuma dúvida sobre a conduta política do nosso partido. Caras e caros deputados do Grupo Parlamentar, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, dirigentes do partido, funcionários do Grupo Parlamentar, eu espero
que aproveitem as próximas semanas para retemperar forças e energias. Tenho a certeza que virão revigorados no início dos trabalhos em setembro, que não deixarão, em todo este período, também de participar nas tarefas políticas que ainda temos, porque nós não vamos de férias. Nós temos um período de descanso, e as senhoras e os senhores deputados, mas temos muito trabalho para fazer, temos vários eventos nos quais vamos interagir com os cidadãos, e eu espero, portanto, que saibamos todos cumprir a nossa missão de sermos um farol de esperança de Portugal para o futuro. Saibamos todos não desaproveitar a confiança crescente que os cidadãos portugueses nos estão a conferir. Saibamos nós não desaproveitar a frustração, a decepção e a desilusão que muitos eleitores têm hoje perante o Partido Socialista e que naturalmente os faz olhar para nós como um referencial de uma alternativa política. Saibamos nós não estragar nada. Pelo contrário, acrescentar, juntar, agregar e juntando e agregando, somando confiança junto das pessoas. Nós estamos no caminho correto. Nós estamos no caminho da reconquista da confiança dos portugueses. Mas nós estamos a fazer isso, acreditem, não é para ir outra vez, como temos ido, corrigir apenas os erros do Partido Socialista e arrumar a casa que o Partido Socialista sempre desarruma. Nós estamos a percorrer este caminho para dar vários governos a Portugal que possam ser o motor, a alavanca de mais qualidade de vida, de mais realização pessoal, de mais criação de riqueza e de mais justiça na nossa sociedade. A olhar para todos, para aqueles que não estão na vida ativa, para aqueles que estão hoje na vida ativa a trabalhar e muito para aqueles mais novos que nós não queremos andar a qualificar e a formar para irem prestar serviço para outras paragens. Eu quero um país onde os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos, espero pelo menos até esta geração conhecê-los, espero que os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos não deixem de viver em Portugal, possam constituir família em Portugal e possam manter esta pátria, esta nação com quase 9 séculos de história na vanguarda daquelas onde dá gosto de viver, daquelas onde a comunidade é forte nos laços de união e é forte na capacidade de fazer bem. Obrigado.